Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 263, 264 e 265. Este momento do estudo está relacionado à questão das escolhas das provas. Qual o critério que os espíritos usam para poder escolher as provas que vão passar enquanto encarnados? Todo este conteúdo do estudo nesse momento está relacionado a isso. E na pergunta 263, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? A escolha das provas, né, que vai passar na próxima vida. E os espíritos respondem não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se disse, é um castigo. Interessante, espíritos desencarnados que acreditam que vão ficar eternamente sofrendo porque já estão vivendo no inferno eterno. Estes espíritos normalmente foram aqueles que viveram educados em religiões que incutiram na cabeça deles que haveria um inferno eterno e que os erros deles nunca seriam perdoados por Deus e que eles então permanecerão eternamente condenados, sofrendo eternamente. Quando desencarnam, em função do seu conteúdo mental, já decaem para uma região umbralina, eles não acreditam na possibilidade de que aquilo seja passageiro. Eles não concebem a ideia de que eles podem voltar ao mundo para poder passar por provas necessárias ao seu aprimoramento e tendo a oportunidade de, pelo amor, cobrir a multidão dos seus pecados. A maior parte da humanidade desencarnada está num nível muito rudimentar ainda de evolução. Eles não conseguem conceber absolutamente nada que esteja fora daquele padrão mental que eles têm na cabeça em função das ideias que receberam. Grande parte daquelas pessoas ainda continuam ligadas às suas religiões e muitas delas são até mantidas assim na ignorância para a perpetuidade daqueles conceitos atrasados e são mantidos assim muitas vezes por líderes religiosos desencarnados que os mantêm na ignorância para a perpetuidade de seus conceitos atrasados. São verdadeiros escravos dessas religiões. E na pergunta 264, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A pergunta é o seguinte: o que movimenta, qual o móvel mental do espírito para escolher esta ou aquela prova? Para passar por esta ou aquela prova? O que é que motiva o espírito? E os espíritos responderam: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com a coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Observa que, chegando no mundo espiritual, os espíritos têm uma clara consciência do que realmente os derrotou na vida. Aqui, enquanto estamos encarnados, a vitória corresponde às conquistas materiais, aos títulos, aos postos, ao trabalho que ocupou, ao nível de desenvolvimento intelectual. Mas isto definitivamente não é válido no mundo espiritual. Ao chegarmos no plano espiritual, nós concluímos que a verdadeira riqueza são relacionados aos valores morais, às conquistas. Por exemplo, um espírito que desencarna vivenciando uma dependência química, ele vai ter muito problema no plano espiritual.
Aquele outro que foi motivado pelo ódio, pela ganância, pela inveja, pelo ciúme. Isto são práticas mentais que afundam o espírito, não permitindo que o espírito tenha paz, harmonia, equilíbrio, saúde no plano espiritual. Por isso, quando ele se vê na situação que se encontra, normalmente ele busca numa próxima vida vivenciar uma situação em que ele pode ter contato com os desafios necessários ao seu progresso. Por isso, muitas vezes, ele pede provas que o estimulem ao crescimento moral, a vencer as suas tentações, e não a se perpetuar, vivenciando as suas próprias quedas. Ele quer se livrar. Daí que ele pede provas que o coloquem bem diante daquilo que ele precisa vencer. Por isso o espírito que errou na vida passada por excessos, por usar mal a riqueza, normalmente ele vai pedir a prova da pobreza, para que ele aprenda a viver dentro do estado de pobreza, a conquista de valores que ajudem-no a superar a tentação, quando de posse da riqueza, de ser uma pessoa irresponsável, que se afunde no uso das práticas que a riqueza permite. Por isso as provas que os espíritos pedem muitas vezes são muito duras, porque ao chegar no plano espiritual é que eles estão defrontados pelas suas próprias quedas. Mas resumindo uma resposta para a pergunta 264, quando Allan Kardec pergunta o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer, estando no plano espiritual com um mínimo de consciência espiritual, o que dirige o espírito é vivenciar provas que ajudem-no a superar as suas deficiências. Este é o grande motivo, porque a visão de lá é completamente diferente da visão que se tem de cá, da própria evolução. E na pergunta 265, Allan Kardec perguntou aos espíritos: havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Então observe na pergunta o quanto ela é importante, porque Allan Kardec pergunta se, assim como existem espíritos que pedem para vir passar por provas para poder vencer os seus defeitos, se também existem outros que pedem para vir numa encarnação para ter exatamente aquilo que eles querem, que é o contato com aquilo que satisfaz o imediatismo do prazer. Então, um espírito dependente químico, ele pode pedir para vir ter contato com as drogas, mas não é para vencê-las, é para continuar usando aquelas drogas, porque isso dá prazer. Aquele espírito que pede para vir numa experiência da riqueza, não é para vencer os seus maus pendores, mas é para poder continuar tendo contato com aquilo que a riqueza dá a ele, para continuar abusando do poder, abusando do ter. Então existem isto, Kardec pergunta se existe também essa situação, e os espíritos responderam: há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Tá vendo? Muitos espíritos pedem para vir viver na situação que satisfaz os instintos, satisfaz os seus vícios, mas são aqueles cujo senso moral não desenvolveu, são espíritos atrasados moralmente. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente, tá vendo? Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Você está vendo a ignorância? Eu peço para vir encarnar num meio onde eu vou ter contato com os meus vícios, não para superá-los, mas para continuar. Só que chega um momento em que a convivência daqueles vícios me traz, por exemplo, uma enfermidade, uma doença grave, que eu vou permanecer vivenciando aquela doença durante muito tempo, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E isso será uma reação da lei de ação e reação, porque eu infringi aquela lei. E ela me devolve a correspondência daquilo que eu fiz.
E a doença é esta resposta. E pela própria ignorância desses espíritos, eles acabam acreditando que aquilo também era eterno, que aquela doença é eterna, que aquela permanência no umbral é eterna, que aquilo nunca vai passar. O que não é verdade, mas é a crença deles. A ignorância lhes permite ter estas crenças. E os espíritos continuam, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorrem e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Então, se existem as provações úteis, existem aquelas inúteis. Aquelas que, mesmo passando pela provação, o espírito não se emenda. Ele não enxerga a provação como algo importante e necessário para o seu crescimento. Daí a importância de termos esta visão, de que as provas são necessárias para o nosso crescimento moral, espiritual, mas se nós entendermos assim, se nós buscarmos diante das provas, nos tornarmos espíritos melhores, porque caso contrário, aquilo não serve para nada. São provas inúteis. Eu vim ao mundo, eu encarnei no mundo, eu passei uma vida inteira aqui e não dei um passo à frente, eu não melhorei. Eu permaneci exatamente como entrei aqui, porque as provas não foram por mim concebidas como alguma coisa importante para o meu próprio crescimento. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.